Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a aprender sobre fascismo, né? Bom, fascismo, como a gente viu, é um sistema político nacionalista, né? Ou seja, é um sistema político que diz crer na estrutura que diz a partir de um ser aquilo que desintimidifica o ser por participar daquela daquela hospitalidade no sentido de nação, né? No sentido de região. Então nasce tipo de uma região, nasce uma estrutura que confidencializa a personalidade, as intimidades dos seres que ali praticam o convívio. E isso é uma revelação muito importante, porque é um conhecimento muito fino. Ahn, Porque existe uma certa capacidade do ser humano de ser muito íntimo com a sensação, né? E essa impressão ela consegue se ver num bebê, basicamente. Um bebê, ele é basicamente virgem. Ele não tem rótulo, ele não tem preferências, ele não tem dores que lhes, lhe fez gravar as coisas, né? Dores, marcas, manchas da realidade e dos seres que vivem nessa realidade. Então, um bebê é algo virgem, é a nossa mãe virgem, nossa mania virgem, é onde a gente procura socorro quando a gente está com possessão de manifestação na nossa graça. E aí a nossa face ela fica deprimida por causa que a tecnologia, a convivência, todas essas dores imprevisíveis que nos atacam fazem com que a gente module a nossa a nossa vida para buscar o melhor conforto sobre a nossa possibilidade. Então, aquilo que está para acontecer no futuro já está basicamente sabido, escrito. Por quê? Porque nós vamos procurar o conforto dentro da nossa possibilidade de escolher algo. Porque é muito difícil a gente poder escolher algo, né? E você aí que acha que você escolhe as coisas, escolher é algo é muito caro, né? Colher, né? É muito caro. O processo de colher leva muito tempo e muitas das pessoas não têm nem a graça de plantar aquilo que quer colher. Na verdade, a maioria das pessoas não tem essa graça de escolher a semente que vai plantar e vai ter paciência para colher. Existe uma dificultância a partir das nossas escolhas de gerenciamento político, né? Porque
tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que os governadores estão tentando governar, eles estão ainda aprendendo o que é governar. Estão ainda tentando estudar novas formas e tentando até mesmo implantar novos regimes. Não existe uma definição. Não existe, e as pessoas elas acreditam que isso é ruim. Por quê? Porque isso de certa forma não tem moda, né? Não tem moda. Tem que ser rígido, né? E aí a rigidez não cabe no governo, né? Nesse sentido. O governo precisa ser flexível. Porque diversos cientistas políticos, né, analisam e tentam ajudar esses governantes já há anos. Há anos, quando eu falo há anos, é bastante anos. Ah, e, bom, querendo ou não, você viver diariamente, sobreviver, né? Cria rotas de fuga. Então, quando a gente acha problemas, a gente repete soluções que a gente já fez no passado. Quando as soluções que a gente fez no passado não dão certo pro problema atual, a gente tenta fazer algo semelhante, porém de uma outra forma para solucionar o problema. Então, soluções elas são muito semelhantes. Elas são muito comuns. Elas se repetem muito. E isso deixa as coisas mais previstas ainda. Por quê? Porque sempre quando você faz escadas de soluções, sempre quando você está diante de um problema, não importa se ele é parecido com um problema ou outro, você já vai saber de certa forma aonde que a solução tá ou aonde que ela ou da onde que ela parte para estar. Porque todos os caminhos que o ser humano dirige estão entre esses pontos de decisões, né? Uma vez que você sente dor, você busca uma solução para não sentir mais. E aí você caminha na lógica dessa busca, na lógica desse processamento. E aí existem esses caminhos e essas rotas interiores no sentido orgânico. E aí sempre quando você vai fazer uma solução, você faz essa mesma rota. E aí você só vai instalar em outro ponto terminal uma solução para uma certa dor se o terminal de ponto que você já fez não funcionar. Por quê? Porque você quer solucionar o mais rápido possível. O seu organismo agradece, o seu organismo sente bem por isso, né? Ele te elogia, ele fala assim: você é um cara que me gosta muito de mim, hein? Você, diante de um problema, diante de uma dor, você resolve rapidinho. Parabéns. Ah, e aí essas instalações às vezes essas nos cobre, né? Essas instalações deixam nos deixam cobertos de decisões prontas. Isso tudo vira camada. Isso tudo vira cidade.
Isso tudo vira conjuntos habitacionais. E aí essas decisões, elas sobrevivem mais tempo do que as pessoas imaginaram. E quando pensam que não, isso vira um problema muito sério. Um problema de manutenções. Na verdade, manutenções. Então, por manter muito algo, a gente acaba criando um problema de manutenção. Porque a gente deixa um problema que já foi resolvido se manter. E busca inúmeras argumentações e explicações para isso. A gente não pode confiar no homem. A gente precisa de manter isso, a gente precisa inúmeros argumentos, inúmeras provas que são meramente implantáveis, né? É como se a gente fizesse votações e tendenciasse as pessoas a votar sim ou não para algo. Não existe uma verdade, não existe uma certeza. Somos nós que nos obrigamos a sentir as coisas por isso. E por repetir isso, e por manter muito isso, a gente está sem inteligência de governar. Estamos já há muitos anos. Por quê? Porque brigamos, porque nunca está bom, porque sempre existe uma dúvida, um lamento. As pessoas sempre parecem que estão escondendo algo da gente. O artista sempre parece que é falso, né? Que é uma coisa, que é uma máquina de artistas no mundo. Que a televisão é uma coisa é uma coisa esquisita, né? Por que que a gente aprendeu tanto a se dobrar para informações televisivas, né? Por que isso se tornou tão forte para nós assim? Aonde que a gente perdeu a nossa força? Aonde que a gente decidiu morrer por uma televisão, por um status, né? Já não bastava ser vivo, agora a gente tem que morrer para servir em uma determinada ilusão de processamento, né? Eu quero ajudar a sociedade em um determinado canto, porque eu sei que esse canto desencanta mais e eu vou ser. Aonde que isso precisou nascer pra gente poder gostar da vida, né? Às vezes eu fico me perguntando isso. Bom, interesses ou instâncias da parte, acontece que o ser humano ele começou a fazer interrogações em um nível muito grande com o processo da intelectualização e do e da guarda intelectual, né? Ou seja, trabalhar no campo da sociedade com a comunicação e buscar a partir da sensibilidade dos seres aquilo que a gente chama de dados e precisar esses dados, né? Pesquisar esses dados em volumes cada vez maiores e gerar dados estatísticos sobre a comunidade, sobre a sociedade. E assim a gente
começa um sistema medicinal. E começa a instalar sinalizações de trânsito, começam a instalar tecnologias pela cidade, lojas com nomes cada vez mais lógicos, cada vez mais cobertos por esse acessório gramatical, substancial, seguros por uma defesa, por uma polícia. Então, cada vez mais o ser humano ele foi criando maneiras de saber se ele sabe mesmo. Ou seja, medir o ator, no sentido do vetor que a palavra comprime. Então, o alfabeto ele foi transduzido para o ser. Então, existe um alfabeto em você. E esse alfabeto que existe em você, você está para um alfabeto. E uma palavra está para você em um vetor. A gente chama de alvo. Então, o agente atira no alvo. Só que esse agente ele tem várias naturezas edificadas por essa alta taxa de invenções para extrair certeza. Então, todos esses golpes que a gente sente é para revelar reações. E essas reações destacam, comprovam com notações o quão conectado é o ser para o vetor. Bom, então existe essa análise de vetorizações. E basicamente o fascismo, que é um sistema que a gente está utilizando, ele ele bebe dessa fonte, porque a política ela busca organizar a sociedade com a graça de ter o dinheiro da sociedade na jogada. Uma parte do dinheiro da sociedade, uma parte do serviço do ser social, uma parte que, digamos assim, é uma parte grande, são 8 horas diárias, se eu não me engano, ou algumas horas assim, são para servir a sociedade. Então, pelo ser precisar servir a sociedade para ganhar dinheiro, que é o capital, que é o merecimento, esse ser, ele modifica a sociedade, né? Então,
por essa modificação, existe essa necessidade de reconhecimento. Existe toda esses questionamentos que sangram entre os doentes, entre as pessoas que estão procurando ajuda porque estão com muitas dores sobre esse sistema. E se a gente quer prever o sistema, quer prever se está bom, a gente começa a observar o sistema, por exemplo, de saúde, o SUS. Se lá, se o SUS avisa que casos de doentes aumentam, isso aqui é um motivo para investigar. Por exemplo, casos de suicídios aumentam em determinada região. Isso aqui é um motivo para investigar. Qual que é o motivo, né? Lá nos grandes centros, por exemplo. E aí, os cientistas sociais, eles buscam estudar isso. Um exemplo é o Durkheim, né? O Durkheim, ele estuda esses fatos sociais a partir de uma análise que tem uma certa tem uns certos processos parecidos com o fazer de ciência, só que é uma ciência voltada para os hábitos de pessoas em um tipo de sociedade, em um tipo de região, em um tipo de bairro. E aí, os hábitos, eles delineiam o comportamento das pessoas, porque uma pessoa ela transmite hábito a outra. Ela consegue habilitar a outra a ser, a querer funcionar de certa forma semelhante. Ela cisma a outra. Ela consegue avisar a outra, ó, não vai por essa direção não. E aí ela deixa cismada a outra, né? Então, esse fascismo entra por aí, né? Então a gente parou no último vídeo aqui, ó, nessa parte. Vamos falar sobre as características do fascismo. O fascismo se caracteriza por ser um sistema político oposto ao socialismo e também imperialista, autoritário, antiliberal e antissocialista, anticomunista e nacionalista. Algumas características gerais. Então todas essas palavras aqui, ó, tem um importado de entendimento, ó. Veja só, um sistema político. Então o sistema político ele precisa de um sistema, ele consegue dizer se tá bom ou ruim. Sistema, basicamente nesse sentido, ó, sim e não. Sobre o que? Sobre um vetor. O vetor ele busca poder. Então, poder, vetor, sim ou não. Não existe talvez. Existe tamanho. Então, a gente analisa antes o tamanho do poder. Tamanho, poder, vetor, sim ou não. Isso é um sistema. Por exemplo, o sistema imunológico do seu organismo.
Você coloca a mão no fogo. E aí o tamanho da temperatura passa e pergunta pro seu cérebro: poder manter a mão no fogo? O vetor diz sim ou não. E aí você dentro desse sistema obedece, ok? Então aqui a gente tem a característica do sistema político oposto ao socialismo. Então o socialismo ele tem ideias de criar um sistema que vai se fazer funcional a partir dos governadores, diferente do sistema fascismo. Porque isso aqui, ó, é uma criação e vai funcionar mediante ao governo. O governo precisa fazer isso aqui funcionar. Não tem o relógio da praça pública, não tem o sino da igreja. Então, o governo ele precisa de fazer funcionar essa máquina daqui, ó, sistema político. É oposto também ao imperialista e ao autoritário, antiliberal e antissocialista. É oposto a isso tudo aqui, ó. Algumas características gerais. Estado totalitário. O Estado controlava todas as manifestações da vida pública e privada da população. Estado totalitário. Isso aqui, de certa forma, é impossível, né? O Estado controlava todas as manifestações da vida pública e privada da população. Então vamos ver o que é manifestação. Manifestação. Mani vem de mania. Festa. Nifesta. Festa significa festa. Nesse sentido, para nós, representa encontros, né? Comemorações. E ações são movimentos. De certa forma, isso aqui tem um sentido porque, teoricamente, movimentos eles são advindos em um ser se movimenta para poder comemorar a matéria, comemorar a vida. Só que quando a gente tem formas semelhantes, então a gente tem movimentos de desinformar semelhantes. Por exemplo, a escrita é um exemplo disso, né? A escrita. Vamos pôr aqui comer um pão de forma, né? Se você vai no supermercado, você tem os tipos, né? Então os tipos, eles estão para a mania. Os movimentos estão para as pessoas e as comemorações estão nas possibilidades, né? Então, comemorações, festas estão tipo assim, convite. Convite vem de hierarquia, vem de poder financeiro. Então, festa, então, dependendo de quanto é o seu salário, dependendo do seu poder capital, você vai ter uma mania de movimentar na sociedade. E isso, de certa forma, já é previsto. É o comportamento. Então o Estado ele já é ele já tem um lado totalitário,
por natureza dos seres e empresas, né? É claro que isso tá em um lado mais tímido, né? Tá no lado da imposição mercadológica. A gente fala isso de imposição mercadológica. Isso é imposição mercadológica. Então, tudo que no mercado sobrevive a partir de forma e cultura, e isso e aquilo, é, de certa forma, a imposição mercadológica. O Estado ele consegue saber que tudo vai ficar bem por conta da análise e oferta desses tipos em conveniência, né? Hum, o autoritarismo, a autoridade do líder era indiscutível. Ele seria mais preparado e sabia exatamente o que a população necessitava. Então, a autoridade do líder, né, vamos pegar aqui autoritarismo. Autoridade do líder. E o que é um líder? Líder é o cara que sabe, mais sabe controlar algo. Ou seja, é o, é o que mais faz ponto. Esse é o líder, né? Sobre um objetivo, faz mais ponto sobre um objetivo. E aí a gente consegue fazer tabelas de líder. Então, se a gente tem tabelas de líder, o autoritarismo, ou seja, a pessoa que está alto de hit por pontuar sobre esse objetivo, né? A pessoa que está alto de hit de pontuar sobre um objetivo é o líder. Então a gente tem vários líderes, porém uma pessoa apenas ou o governo ele tem ele tende a colocar esse líder em evidência sobre a população, as ofertas da população. Ou seja, sobre as necessidades da população, o líder ele vai solucionar, ele vai trazer a solução, ele vai salvar a população. O líder, nesse caso, por exemplo, é o Jesus. Só que a gente tem vários Jesus, inclusive o Jesus de bicicleta, né? Etc, etc, etc. Bom, esse é uma características do regime autoritário. A gente tem o nacionalismo. A nação é um bem supremo e em nome dela qualquer sacrifício devia ser exigido e feito pelos indivíduos. Uhum. O que é a nação, né? Vamos investigar. Nacionalismo. Ismo aqui vai ser uma necessidade. Nasce algo no organismo que é positivo ou negativo, nasce alguma coisa sensitiva
né, nesse sistema. Então, no sistema nasce uma indicação que precisamente vai ser. Deixa eu ver aqui, ó. Na ação. Que vai precisar de uma ação. Então, o na ação, ó, é um super-herói, ó. Na ação. O que é na ação? É no movimento mediante um objetivo. Isso aqui também pode ser transportado em uma escala. A escala do N, né? A gente tem o N e a gente tem a escala do N. Por exemplo, Dó N, Ré N, Mi N, Fá N, Sol N, Lá N e Si N. Ok? E aí na ação é isso, né? O nacionalismo é o reconhecimento das pessoas em uma ação. Por exemplo, os motoristas, as pessoas que estão almoçando, né? Então, a pessoa na ação de almoçar, ela é reconhecida nessa ação. Poxa, você está almoçando? Então, isso é uma consideração política, né? Também. O antiliberalismo. 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 O fascismo comungava de algumas ideias capitalistas, como a propriedade privada e a livre iniciativa das pequenas e médias empresas. Livre iniciativa. Então, isso aqui é a primeira faculdade, né? Da história. Por outro lado, defendia a intervenção estatal na economia, o protecionismo, e no caso de algumas correntes fascistas, a nacionalização de grandes empresas. Antiliberalismo. O fascismo comungava de algumas ideias capitalistas, como a propriedade privada e a livre iniciativa de pequenas e médias empresas. A propriedade privada, ou seja, na sua propriedade, tudo bem, é sua. Ninguém pode te tirar. É algo do antiliberalismo. E a livre iniciativa de pequenas e médias empresas é uma empresa começar a fazer as suas pesquisas, né? Sua iniciativa. Por outro lado, defendia a intervenção estatal na economia. Intervenção estatal na economia é basicamente, vamos ver aqui, ó, intervenção estatal. Intervenção estatal. Intervenção estatal é o conjunto de ações do governo que interferem na economia e na sociedade de um país. O objetivo é alcançar o bem-estar social e o desenvolvimento material, de acordo com os princípios da Constituição. Ou seja, é como se o governo soubesse o que ele precisa fazer com a economia para melhorar a sociedade. Então isso é intervenção estatal na economia. O protecionismo e, no caso de algumas correntes fascistas, a nacionalização de grandes empresas. Nacionalização de grandes empresas. Ocorreu aqui no Brasil, né? Antiliberalismo, expansionismo,
que é o expansionismo? Alargar as fronteiras era visto como uma necessidade, pois era preciso conquistar o espaço vital para que a nação se desenvolvesse. Entendi. Militarismo, a salvação nacional viria por meio da organização militar. Para quem não sabe, militar não é só guerra com outros países. Militar pode até ser guerra para que outros países não interfiram na organização do nosso, entre aspas, né? Mas militar é você mexer no sistema, reduzindo a disposição sensitiva de algo, né? De alguma indústria, de algum bem e serviço. Isso é militar. Da luta, da guerra e do expansionismo. Anticomunismo, os fascistas rejeitavam a ideia de abolição da propriedade e da igualdade social absoluta da luta de classes. Então, o anticomunismo, o anticomunismo. Os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade, da igualdade social absoluta e da luta de classes. Rejeitavam, ou seja, eles não queriam a abolição da propriedade. Não entendi isso. Abolição da propriedade? Abolição da propriedade. Conceito de comunismo. Ah, entendi. Quer ver? A ideia rejeitava a ideia de abolição da propriedade. A abolição da propriedade é uma vez que a propriedade está desapropriada, ela, ela é do Estado, né? Então, o anticomunismo é uma ideia que os fascismos rejeitavam, né? A igualdade social absoluta, também a abolição da igualdade social absoluta, eles aboliam a igualdade social absoluta e a luta de classes. Corporativismo. Ao invés de defender o conceito de um homem, um voto, os fascistas acreditavam que as corporações profissionais deviam eleger os representantes políticos. Também sustentavam que somente a cooperação entre classes garantia a estabilidade da sociedade. Isso parece coisa de pai, né? Ideia de pai. Também sustentava que somente a cooperação entre classes garantia a estabilidade da sociedade. Hierarquização da sociedade. O fascismo valorizava uma visão do mundo segundo a qual cabem os mais fortes, em nome da vontade nacional, conduzir o povo à segurança e à prosperidade. Então, essas são algumas características do fascismo. O fascismo prometia restaurar as sociedades destruídas pela guerra, prometendo riqueza, uma nação forte e sem partidos políticos que alimentassem visões antagônicas. Bom, de certa forma, essas características, o fascismo é mais uma dessas tentativas de melhorar essa máquina, esse sistema político. Né? Coisas assim que
Bom, a sociedade é feita de pais e de mães, isso sem dúvida. Pessoas assim são pais e são mães. Pais e mães vivem em guerra. Eu sei, é uma afirmativa assim pesada porque a gente tenta sonegar isso. Mas pais e mães vivem em guerra, principalmente quando não não tentam aproximar os seus valores, né? Ou seja, não casam, não tentam praticar coisas que são comuns, né? Aí, aí a guerra piora. Aí vem bomba atômica, vem isso aqui. Mas aí o que que acontece? Pais, quando querem impressionar as mães, é, chegam cheios é, de sistematizações para cuidar dos filhos, né? Ah, eu não vou deixar meu filho sair com esse tipo de gente. Ah, eu quero que meu filho consiga isso na vida. Eu quero fazer isso, isso, aquilo. E as mães, elas ficam todas brotadas com essas ideias. Incentivam essas ideias. Porém, elas nem pensam tanto assim, porque elas ficam estimuladas, assim, não tô, não tô fazendo uma analogia. É claro que elas pensam, mas elas no momento elas ficam é, estimadas, né? Elas ficam esperançosas, pensando assim, poxa, é isso que eu esperava de um pai mesmo, hein? Entende? Só que na hora de implantar, na hora de mexer com o filho, ele sempre é contrário a tudo que o pai e a mãe querem. Por quê? Porque ele assiste o tempo todo eles em guerra. E a única coisa que o filho quer é paz. Filho, ele não consegue ver essas intenções de pais e de mães nesses momentos que eles tentam mexer na máquina, nesse sistema político. O filho só vê o pai e mãe em guerra. E o filho sempre tende a ir contra tudo que o pai e a mãe querem. Porque ele é um ser meio que vive num traumatismo de separação, preocupação o tempo todo. E a única coisa que ele quer é paz. E às vezes ele ele até ele até entra na guerra para tentar conseguir paz. Só que aí é, ele começa a ter comportamentos estranhos, né? E aí essa analogia ela é interessante e é de certa forma é assim que tudo começou, né? É mais ou menos num diálogo desse, num diálogo não, né? É mais ou menos num filme desse que as coisas começaram a sair pro papel dos cidadãos, né? Entre, se entregarem e integralizarem nesse tal de poder público, né? Bom, tudo não vai bem, as coisas não são boas. Tem muito pai aí que não queria ser pai, tem muita mãe aí nessa história que não queria ser mãe, é, e precisou ser porque foi obrigado. Tem muitos problemas. A gente tem problema demais nessa política, nesse governo.
É muito problema mesmo. E o problema é que o governo ele vive em guerra consigo mesmo, né? Com os representantes desse governo, os próprios pessoas, né, dessa máquina vivem em guerra. E enquanto uma pessoa não baixa, né, não tenta ser humilde, não tenta chegar com soluções, as outras não baixam. Então, eu acho que a forma com que a gente tem essa dinâmica, o governo, isso, aquilo, não funciona, né? E a gente está um pouco longe de colocar as coisas para funcionar. Porque a gente é filho, descendente de guerra, né? Não, é quase que muito difícil. A gente tem que se render todo mundo para que a gente saia essa, essa falsa expectativa de melhorar as coisas. Porque dá para melhorar. A gente tem tecnologia para isso. O único problema é que as pessoas elas são muito fechadas. Elas são filhas de guerra. Tá aí. Depois a gente continua a falar mais sobre fascismo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!